Olá, tudo bem? Chegamos ao terceiro e último episódio da série Virando o Jogo, o desafio de amar do jeito que Deus ama. No episódio anterior, nós conversamos um pouquinho a respeito justamente desse contraste entre a maneira humana de amar e a maneira divina de amar. E nós vimos que o ser humano, ele precisa de uma reciprocidade. Enquanto que amar do jeito que Deus ama elimina essa necessidade. Eu não me preocupo com a resposta, eu não espero que venha necessariamente uma resposta ao meu amor. Por isso é que é um desafio, por isso que é algo completamente diferente. E hoje eu quero então com você explorar um pouquinho mais a última parte do capítulo 5 da carta aos Efésios, onde a gente vai ter então quatro princípios bem práticos de como é essa coisa de amar do jeito que Deus ama. Se você tem aí a sua Bíblia e você pode tomá-la em suas mãos, não importa se a Bíblia vintage ou se uma Bíblia digital, mas pegue por gentileza na carta aos Efésios, no capítulo 5, e eu quero ler com você o que nós encontramos aqui do versículo 25 até o versículo... Vamos ler inicialmente até o 31. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja, de acordo com o que nós acabamos de ler, nessa teologia de Paulo a respeito do casamento, a respeito justamente dessa maneira excelente de amar, amar como Deus ama, nós encontramos aqui então 4 pontos que precisam ficar bem claros na nossa mente. E o primeiro deles, expresso no verso 25, diz respeito à intensidade com a qual nós devemos amar. O texto diz que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. É um amor que te leva a estar pronto para dar a vida pela sua esposa. Sabe o que eu fico pensando? Se às vezes por coisas tão pequenas nós não somos tentados a pular fora de uma relação conjugal. Mas aqui o que a Bíblia está sugerindo é exatamente o oposto. É você ir ao extremo de estar disposto a morrer por ela, se for o caso. Olha que coisa! O segundo ponto diz respeito à finalidade. Os versículos 26 e 27, eles trazem uma ideia de sacerdócio, ou seja, o que Deus espera de mim e de você, enquanto maridos, é que nós promovamos a salvação da nossa esposa. Eu não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar ninguém, eu não posso salvar nem a mim mesmo. Mas o que Paulo está dizendo é que o marido tem que ser o sacerdote do lar, tem que ser o pastor do lar, aquele que se responsabiliza pela promoção da salvação. Não é a salvação, mas é promover um ambiente para que a sua esposa e os seus filhos sejam salvos. Portanto, o que Deus espera de você também é sacerdócio. O terceiro ponto, expresso nos versículos 27 a 29, diz respeito à responsabilidade.
Aqui Paulo vai detalhando, então, e depois você pode ler com mais atenção e leia várias vezes o texto, porque você vai ver que vai saltando aos seus olhos cada um desses detalhes, é o cuidado. Aqui nós podemos incluir perfeitamente a ideia de provisão, nós podemos incluir aqui a ideia de cuidado, mas nós também podemos incluir a ideia de satisfação de todas as necessidades. Ou seja, o que Deus espera de maridos que amem do jeito que Ele ama, é que eles estejam comprometidos em satisfazer todas as necessidades da sua esposa. E nós estamos falando de necessidades físicas, nós estamos falando de necessidades emocionais e nós estamos falando de necessidades espirituais. E finalmente, o último e quarto ponto que nós precisamos atentar é a ideia de funcionalidade do casamento e de identidade também. O tempo todo, Paulo compara a relação do homem com a sua esposa com a relação de Cristo com a igreja. E ele diz assim, nós como a noiva de Cristo, como a igreja, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, no casamento, a sua esposa passa a fazer parte do seu próprio corpo, passa a fazer parte de você. Você passa a fazer parte dela. Continuam duas personalidades distintas, porém unidos. Uma união humanamente inexplicável. Isso é o casamento. Isso é tornar-se uma só carne. E aí vem a ideia de recompensa. Quando a gente aprende a amar do jeito que Deus ama, quando a gente entende essa profundidade dessa união, o resultado é que até mesmo a sexualidade, a intimidade do casal se torna muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais prazerosa, porque acaba tendo uma dimensão e uma bênção diferenciada. Conseguiu entender? Amigo, isso era só uma pequena ideia. Isso que nós apresentamos aqui nesses 3 episódios foi apenas uma ignição, um start para você ir à Bíblia, para você estudar Efésios 5, para você analisar, para você meditar, para você mergulhar nesse tema. E para você se sentir igualmente como eu me senti alguns anos atrás, desafiado pelo próprio Deus, o autor do casamento, a amar do jeito que Ele ama. Eu não planejava dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu não estou falando de uma teologia que eu aprendi na faculdade. Eu não estou falando de uma teologia fria que eu simplesmente interpretei das Sagradas Escrituras. Eu estou falando de uma experiência, de um desafio que eu senti Deus fazendo a mim e eu decidi aceitar esse desafio. Pecador, imperfeito, muito distante de chegar onde Deus espera que eu chegue. Mas eu posso te dizer com muita segurança e muita tranquilidade de que eu escolhi trilhar esse caminho, do qual eu não me arrependo e do qual eu não desisto jamais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus restaure o seu casamento. E para você que está planejando entrar nessa união, faça do jeito que Deus sugere. E você vai ver que a felicidade que você terá e as bênçãos que você terá serão incomparáveis. Eu queria orar com você antes de terminarmos a nossa conversa de hoje. Pode ser? Querido Deus, obrigado pelo privilégio de entendermos um pouquinho de como é o teu amor por nós. Nos ensine, Pai, a amar o nosso cônjuge, a amar a nossa família, do jeito que o Senhor ama, e assim possamos experimentar na plenitude a felicidade que o Senhor deseja para os teus filhos. Eu não sei exatamente quem é que está assistindo esse material do outro lado da tela. Eu não conheço as experiências de vida de nenhum deles, mas eu peço, Senhor, que coloque a tua mão. E se alguém que estiver assistindo estiver precisando de um milagre para restaurar
o seu casamento, que isso seja feito em nome de Jesus. Por favor, Pai, restaura as famílias dos teus filhos, colocando os teus princípios em nosso coração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amigo querido, foi um prazer enorme ter estado com você nesses 3 episódios. E agora, é claro, a gente vai tentar bater um papinho com as esposas também, né? Tem algumas coisinhas para a gente compartilhar com elas. Fique aí na torcida, fique aí na oração. Que Deus te abençoe. Foi um prazer enorme a gente se ver.